Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos cabeça pensantes, tudo bem? Professora Laís Nadia com vocês, com mais umas diquinhas de história, certo? E na aulinha de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o absolutismo. Eu dividi também essa aula em duas partes, tá ok? Para a gente poder compreender os melhores pontos desse conteúdo. De início, o que foi esse absolutismo, né, as principais concepções. Então, o absolutismo, ele é um poder político centralizado, totalmente centralizado nessa questão da figura do rei, tá certo? É um processo de centralização e fortalecimento que ocorreu de forma gradual, praticamente nas seguintes razões, né? A questão da expansão do comércio, o crescimento das grandes cidades e o próprio enriquecimento da burguesia, tá certo? Tudo isso acabou sendo centralizado nas mãos de um rei, certo? E quais foram essas características do absolutismo? O que pode se caracterizar o absolutismo, certo? As principais características, os monarcas, né, os reis, eles eram soberanos, certo? A sua autoridade, ela não dependia de nenhuma outra. Era a autoridade do soberano, do rei, e acabou, né? Eles tinham nessa questão da autoridade do governo nas suas próprias mãos. E detalhe, o que era que caracterizava também esse absolutismo? Era a questão da unificação do sistema monetário. Aí vocês vão me perguntam, professora, sim, mas esse absolutismo, ele aconteceu onde? Em que locais do mundo aconteceu essa questão do absolutismo? Gente, ele aconteceu em vários locais. Vários locais. Os principais são França, Inglaterra, Espanha e Portugal. Que é isso que a gente vai comentar no próximo vídeo, tá certo? Na nossa próxima aula. Como é que se deu a expansão desse absolutismo, como é que aconteceu nesses principais países, e detalhe, países europeus, né? Vocês estão vendo muito bem. E, além disso, teve alguns teóricos, né, que acabou por defender a questão desse absolutismo. E eu vou falar aqui dos principais para vocês. Dentre eles, a gente tem a figura do Nicolau Maquiavel, tá certo? Que quem é que nunca escutou aquela expressãozinha: eita, mas fulano é maquiavélico, eita, mas é maquiavélico. Vem da onde? Daqui, tá certo? Da questão desse absolutismo, tá certo? Ele queria, né, a questão da construção de um Estado forte, dirigido absolutamente pelo príncipe. Ele é dono daquela obra, O Príncipe. Tem lá, né, um livro muito massa, O Príncipe de Nicolau Maquiavel, certo? E, detalhe, esse poder dirigido absolutamente pelo príncipe era independente da igreja. Ele também é autor daquela famosa frase: os fins justificam os meios, ou seja, o resultado é quem conta, não importa os meios. Certo? Um outro pensador também que apoiava esse absolutismo foi o famoso Thomas Hobbes, que ele escreveu o Leviatã, tá certo? Que tem uma frase também, o homem é lobo do homem, mais ou menos isso, certo? Que tá aqui, né, que por natureza ele questiona, né, ele comenta, né, que o homem é o lobo do homem, quer dizer, tipo assim, para pôr fim aos conflitos permanentes, teria que ter um acordo, um contrato social, né, cada pessoa, né, vai abrir mão de sua parte da sua liberdade em favor de um governo poderoso, capaz de garantir, e esse governo seja capaz de garantir a ordem, tá certo? O poder ou seja, é um poder absoluto nas mãos desse governante, onde a pessoa, né, vai lá e se coloca nas mãos desse grande governante, tá certo? E por último, né, o último pensador aqui para a gente complementar a nossa ideia de hoje foi o Jacques Bossuet, não sei falar o nome dele, mas vamos lá, Jacques Bossuet, Jacques, vamos lá, famoso Jacques, sou íntima dele. Ele era um bispo francês, né, para vocês verem, o absolutismo também tinha apoio também dessa questão da igreja, tá certo? Ele era um bispo francês que viveu lá durante o governo do Luís XIV, que a gente vai estudar sobre ele na nossa próxima aula, tá certo? E ele era defensor de uma monarquia absolutista cristã. O poder do rei, ele era absoluto e tinha uma origem divina. O rei, ele era predestinado por Deus. Vocês veem até onde chegava nessa questão do absolutismo. O rei, ele era predestinado por Deus e para poder governar lá o seu país, a sua localidade, tá certo? Por isso, essa questão de o rei, ele estaria acima de todos os súditos, tá certo? Somente Deus era quem poderia julgar esse rei.
Te imagina, né, como é que era viver naquele momento ali do absolutismo, aquele tempo lá do absolutismo, não importa onde, se em Portugal, se na França, se na Inglaterra. E ainda mais, tem uma frase bastante resumitiva, né, do Jacques, que é um rei, uma fé e uma lei. Imagina viver sob o jugo disso tudo, né, minha gente? Pois então, meus queridos cabeças pensantes, meus amadinhos, essas foram nossas dicas, né? Início de dicas sobre o absolutismo. E acompanhe o vídeo 2 para a gente poder amarrar esse momento da nossa história. Beijos e até a próxima aula!